Bom, eu costumo dizer, para discutir essa questão, que filho de peixe, peixinho é. E filho de humano, ele só se torna humano se ele tiver a oportunidade de se humanizar. E ao longo da história da humanidade, nós trabalhamos com uma perspectiva de padrão de normalidade. Então, todos aqueles seres humanos que fugiam de um padrão de beleza, de força, de capacidade de sobrevivência, eram considerados excluídos desse padrão. Historicamente, a escola veio trabalhando com um padrão de normalidade que aquele que fugia à regra era excluído. Às vezes excluído literalmente, a criança por si só ou a pessoa que não se enquadrava naquele padrão saía, a família acabava tirando por pressões sociais, ou até a escola dizia: você não cabe aqui. Você não se enquadra nesse modelo que nós temos. E hoje a gente rompe com isso, com uma perspectiva de considerar as diferenças individuais dentro de uma perspectiva de diversidade humana. A Constituição, ela tem um marco decisivo. Ela garante para o indivíduo a perspectiva do direito de ter a educação especial para potencializar e minimizar as barreiras que a deficiência impõe. Ela já traz no seu bojo a concepção de escola inclusiva. Porque quando ela fala de educação para todos, é este o conceito. Educação para todos não cabe adjetivo. É ponto, é para todos. E inclusive para todos de natureza pública. E ela vem com um aparato que é o grande alicerce, a grande base para mudanças no sistema público de educação. Ela coloca como pena a perspectiva de negar a matrícula por qualquer tipo de característica da pessoa. Então, a escola pública, ela tem, além de ter, claro, na Constituição democrática que ela é para todos, ela diz: quando eu discrimino, quando eu nego a matrícula, considerando uma característica desse indivíduo que tem direito de ter a tua individualidade, ela atribui pena. E muitas pessoas acabam, às vezes, não sabendo disso, e ela, então, é o que alimenta todas as outras, os documentos que vieram a posteriori. Houve sempre crianças, com deficiências nas escolas. Só agora, de uns 10 anos para cá, que nós estamos tendo respaldo com a Secretaria da Educação, tendo professores do especial especificamente, porque antes não existia esse cargo. Tendo cuidadores, porque também antes não existia esse cargo, ficava totalmente ao cargo do professor regular, certo? Hoje nós temos também esse amparo, totalmente assim com do departamento do especial. Antes nem existia o departamento do especial, bem antes, Então, acredito assim, que hoje a gente está tendo um pouco mais de assistência, tanto na parte de esclarecimentos com relação a várias deficiências, quanto também aos atendimentos. Aos 10 anos atrás, criou-se então um projeto
aqui na prefeitura por conta dessa questão toda da inclusão. E as professoras que eram do município, concursadas, elas estavam na instituição emprestadas, a gente usa esse termo. Então o projeto começou primeiramente como optativo, então a professora vinha para a rede municipal e começava a fazer esse trabalho de inclusão, né? Na educação infantil a professora era uma professora itinerante, ela tinha mais de uma escola para estar atendendo e ela fazia o horário dela de acordo com a demanda do município. E no ensino fundamental existiam salas de recurso, onde a professora era fixa e atendia no máximo 15 alunos. Hoje continua assim ainda, com essa configuração, mas assim, já não é mais optativa. As pessoas, né, já estão fazendo concursos, os concursos foram sendo abertos e as professoras foram vindo para já trabalhar dessa maneira. Então, participar, ter autonomia e pertencer são princípios que uma escola inclusiva tem que desenvolver com o suporte da área da educação especial. Porque, de fato, uma escola inclusiva é uma escola para todos. E a área da educação especial é uma área de conhecimento que produz estratégias, metodologias e que garante um atendimento educacional especializado, complementar ou suplementar para esse público-alvo. Quando a gente fala em educação inclusiva, né, é educação para todos, eu vou incluir todos no sistema. A educação especial realmente são as deficiências específicas que nós temos na lei. Então, aí eu preciso do professor do especial, que ele é mais habilitado, né, vamos supor, no autismo, correto? Na DI, né, na deficiência física, em Libras, né, e etc. Então, aí eu preciso do professor de especial para atuar com essas crianças, mas ela tem que ser incluída também, como as demais. Então, todos. Educação inclusiva é para todos. A educação infantil, dentro das políticas, ela faz parte da educação básica, então a educação inclusiva está presente. Então nós trabalhamos o currículo, nós adaptamos o currículo da educação infantil para criança com deficiência e nós realizamos uma avaliação nessa criança, então nós tentamos identificar quais são as dificuldades dela e quais são as necessidades educacionais e as potencialidades, o que a criança tem de potencial. Por exemplo, uma criança com síndrome de Down, que ela tem uma dificuldade no desenvolvimento motor, nós vamos fazer todo um trabalho pedagógico que atenda às necessidades educacionais dessa criança. Então nós trabalhamos, por exemplo, ela tem o potencial da linguagem, então a gente pode trabalhar música e desenvolvimento motor, ela pode cantar, ela pode se colocar numa atividade que exija um pouco mais da parte motora, de uma forma lúdica, através da ludicidade. Então a gente faz um planejamento de acordo com as respostas da criança. A função da educação especial é tornar a escola acessível a todas as crianças, né? Sejam crianças com ou sem deficiência. É favorecer para que a criança com deficiência ela consiga não só acessar esse espaço, mas fazer dele um canal para que ela consiga a sua aprendizagem de uma forma efetiva e permitir às crianças que não tenham deficiência a se desenvolver a nível de valores, de habilidades e competências relacionados à convivência com outras pessoas. É tornar um espaço onde a criança com deficiência e as outras crianças consigam conviver de forma mais adequada com todos. O professor itinerante, hoje em dia, ele que elabora o horário dele, porque ele recebe o grupo de escolas. Então ele elabora o horário dele de acordo com a demanda e do tipo de deficiência que ele tem naquelas escolas para serem atendidas. Então eu vou pensar nos meus alunos e vou achar por bem vir aqui nessa unidade escolar por 3 vezes na semana. E na outra unidade escolar eu vou 2 vezes na semana.
Então é muito particular de professora para professora, de acordo com a realidade que elas têm nas escolas que lhe foram dadas. Ela vai entrar na sala, de preferência na sala de aula, para estar oferecendo esse apoio. O apoio que é um material adaptado, um engrossador de lápis, uma tesoura adaptada, dependendo do tipo de deficiência que tem aquela criança, dependendo das dificuldades que tem aquela criança. Uma atividade adaptada também às vezes é necessário, né? No caso de uma criança autista, o ensino é mais por pareamento, né? Às vezes uma dificuldade na escrita, então como é que você vai fazer a criança acessar esse conhecimento? Então é isso que a professora vai trabalhando. Nos outros espaços da educação infantil, por exemplo, o parque, você vai trabalhar brincar funcional para essa criança, né? Às vezes tem muitas crianças que não sabem brincar com funcionalidade na areia, com um baldinho, colocar mesmo a areia, subir no escorregador, sabe? Saber lidar com os brinquedos, usar os instrumentos do parque. Ó, segura, põe a mãozinha. 2, 3 e vai. Bom, o Arthur, ele tem um possível diagnóstico de uma infecção congênita por citomegalovírus. E isso gerou um atraso global no desenvolvimento do Arthur. Hoje ele está com 2 anos e 10 meses, ele está começando a andar agora, ele ainda tem um atraso na fala, mas a gente procura proporcionar para ele, dentro mesmo dessas limitações atuais, tudo que é possível para uma criança da idade dele. O Nicolas vai completar agora 3 anos, né, em setembro. Foi diagnosticado com autismo, né? E iniciou esse ano na escolinha. Tem problemas sensoriais, né? No caso, na escola, às vezes ele tem a necessidade de sair do grupinho por conta da carga sensorial. Tem problemas com dificuldade alimentar também. Não é tudo que ele aceita comer, o novo ele não aceita comer. Ele mais ou menos faz em torno de 7 meses que ele não sabia o que era alimentação de sal, arroz, feijão. Então tem tudo que fazer um trabalho com ele sensorial, tanto na terapia quanto em casa com a família também. A intervenção também é dentro de casa. As crianças são diferentes, cada uma ela chega de um jeito para nós diferente. Cada uma tem a sua família, tem o seu contexto familiar e cada criança ela tem uma peculiaridade diferente. Então umas são mais agitadas, outras são mais apegadas, elas necessitam de um cuidado maior, outras não, outras aprendem de uma forma. Então cada uma tem a sua forma, todas elas têm um diferencial, elas não são iguais. Não, elas estão inseridas numa mesma série, numa mesma idade, mas elas são diferentes entre elas. O grande mote da educação inclusiva é esse, é permitir que todos que estão na escola aprendam, se desenvolvam e que ele não seja comparado com o outro, que ele seja comparado com ele mesmo. Então, um aluno que entrou sem escrever o nome, ele precisa aprender a escrever o nome. Mas um aluno que já entrou escrevendo o nome, ele tem que avançar. E o ponto de chegada tem que ser o currículo para todos. Passa para outra mão, sem forçar, sem doer, tudo bem? O dedão também, não pode esquecer do dedão, hein? Sobe o braço, dá uma alongadinha. Estica o braço, você estica assim. A Larissa, ela teve uma parada respiratória 2 anos atrás, tá? Por causa de um erro, assim, a gente não vai dizer erro de medicação, e sim uma alergia à medicação que foi dada quando ela entrou no UPA com dores no estômago. E aí foi isso, ela foi até o hospital estadual e é onde eu fui saber, né, que ela teve a parada, que aconteceu isso. Aí ela ficou cega, usando fralda, usando sonda. Ela ficou praticamente eu comparo ela quando a gente viu assim o resultado, as sequelas disso aí, foi aquele boneco que a gente fala, sabe? Esqueci agora o nome dele agora. A marionete.
né? Ela ficou dessa maneira, se você soltasse, ela caía. E em um ano, graças a Deus, isso aí se reverteu. E a Sorri está ajudando muito, principalmente na parte de deglutição, né? de comer. Já era para, em 6 meses, fazer uma cirurgia gástrica, que é de colocar a sonda no estômago para ela nem comer nunca mais pela boca. Mas graças a Deus a gente foi encaminhado para a Sorri. A Sorri deu um suporte muito bom, foi fazendo, Deus em primeiro lugar, fazendo um milagre, né? Porque para os médicos especialistas aqui, viram a melhora dela assim, pelo jeito que ela chegou, falou assim, vó, é milagre. A Larissa é um milagre. E aí, graças a Deus, ela está. Estamos nesse quadro agora de cadeiras de roda, né? Infelizmente. Bom, essas outras instituições como Sorri, a PAI, elas têm um vínculo, né, com o município, com a Secretaria da Educação, onde nós fazemos encaminhamento direto com a Secretaria, e lá eles recebem. Após o momento da triagem, tudo, eles dão um feedback através de relatório, através de e-mails, eles visitam a escola. Essa visita, ela é assim, trimestral, né, para acompanhar a criança e para conversar com a professora do regular e a professora do especial. Então, onde elas discutem o quê? Estratégias de trabalho, recursos adaptativos, formas que possa melhorar a estimulação e o desempenho dessa criança. E é um trabalho bem assim fidedigno, porque elas acompanham. E quando nós também necessitamos de alguma coisa, nós solicitamos. Olha, por favor, a visita para discutir, né, o AEE de tal criança, né, o atendimento especializado de tal criança. Elas marcam a visita, às vezes eu acompanho também algumas vezes. Elas fazem um relatório, todas nós assinamos com relação ao feedback e depois agimos em cima disso e passamos também aos pais. Né? Olha, houve um salto qualitativo no comportamento desta criança, olha, você pode agir assim também em casa. Então, damos algumas informações aos pais. Então, não é nada desvinculado à informação, né, dos pais. Bom, a Sorri tem um convênio firmado com a Secretaria Municipal da Educação, né? E por meio desse convênio, nós fazemos visitas escolares referente aos usuários, né, os nossos usuários que estão nas escolas, para fornecer orientações aos professores e à equipe escolar do que esse usuário desempenha aqui na Sorri, quais são os atendimentos que ele faz, quais são os objetivos dele nas terapias e orientações de como lidar com ele na escola, né? Muitos professores, cuidadores, às vezes não sabem se aquela criança, por exemplo, pode sair da cadeira de rodas para fazer uma atividade no chão, por exemplo, ou como adaptar o conteúdo para aquela criança, né, para favorecer a aprendizagem dela. E a Sorri dá esse suporte nesse sentido, tanto na questão física, né, quanto na questão da aprendizagem mesmo. São várias áreas, então desde a área médica, e aí temos a equipe, né, de fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, enfermagem, serviço social, acho que são essas áreas, e aí todos nós trabalhamos, né, em equipe. Toda a equipe conversa sobre o que nós vamos planejar para aquele usuário, qual é o plano terapêutico, né? Então, no momento em que esse usuário chega para a avaliação, após a avaliação, nós traçamos o plano terapêutico dele. Então, qual vai ser o objetivo dele aqui na Sorri e o que nós, enquanto equipe, vamos planejar para que a gente atinja esses objetivos, né? E a Sorri preconiza pela inclusão, né, não somente no âmbito escolar, mas também no âmbito social. Então, a gente quer que as pessoas com deficiência estejam onde todos estão, né? E a gente acredita na inclusão na escola regular. A gente preconiza que as crianças com deficiência estejam frequentando a escola regular, assim como todas as crianças. Mas assim, eu fui cobrada. A instituição que nos ajuda, né, nessa recuperação, né, nessa melhora, ela tem assim uma coisa muito enfática em relação à criança tem que estudar independente do estado que esteja.
entendeu? Cadeirante, não, cego, surdo, tem que estar na escola. Então, quando eu fui cobrada sobre isso, vó, vamos incluí-la na escola. Eu fiquei assim, assustada, eu não queria. E aí foi onde ela foi melhorando, aí foi retirado a sonda, assim que retirou a sonda. Foi assim, muito interessante. Eu acho até lindo da parte deles isso, é muito gostoso, né? Já chamaram, vó, agora a Larissa vai para a escola. Aí já fui eu de novo colocar outra coisa na frente. Aí eu falei assim, ai, como é que ela vai? Agora ela está cadeirante. Primeiro eu achava que era por causa da sonda, aí eu falei, ela está cadeirante. Porque ela andava, eu sabia que ela ia ficar triste, né? Porque eu via ela triste por não estar podendo andar. E encontrar todas as coleguinhas dos anos anteriores, né? Uma criança que corria, pulava, brincava. Aí fui eu, aí foi onde uma equipe veio conversar comigo, psicóloga conversou comigo. Vó, por incrível que pareça, vai ser bom para ela. Agora a sonda já saiu, que era o pior, que era, né? É o mais grave assim, em relação à saúde. Agora, vó, parece que não. Ela indo para a escola, eu sei que a senhora quer proteger tudo, mas ela indo para a escola, o mundo dela vai mudar, a vida dela vai mudar. Vamos fazer, porque ela tem que ir, vó, você tem que aceitar. Aí eu entendi, fomos, né? E aí teve a batalha, né? Vamos tentar uma vaga. Esse que é o problema. Aí você vai perguntar numa escola, aí tem que ir para não sei aonde, aí você vai não sei aonde, não, vó, aí não sei aonde. Aí, vó, não tem vaga, porque a retirada da sonda dela foi em agosto. Fiquei setembro, outubro e novembro, 3 meses procurando vaga e não conseguia. Tinha sempre algum empecilho, alguma desculpa, vai não sei aonde, entendeu? Eu fui em todos os lugares, aí tinha sempre uma resposta. Na Secretaria da Educação do município, eu fui muito bem recebida, muito bem atendida por uma profissional lá que era responsável, né, pelo setor que eu estava solicitando ali, mas ela falou, vó, infelizmente não tenho vaga. O carro foi trocado porque era um uninho, antiguinho. Aí ele foi trocado porque a cadeira de roda que veio para ela ter o acesso à escola, né? É muito grande a cadeira. E aí não cabia no Uno. Aí o primeiro dia que a cadeira veio, eu chorei muito, porque eu não conseguia enfiar a cadeira no Uno. Eu chorei muito. Entrei em desespero. Eu falei, como é que eu vou fazer? Passar, né, toda essa época de escola, o restante aí, com a graça de Deus, até o 9º ano, né? Aqui dentro de casa, a gente não tem condições de andar com andador. É tudo muito pequeno. Os cômodos são pequenos, o acesso, ó, da varanda para ir para dentro de casa é estreito. Então, né, Lala? Poxa. É a mochila. Isso. E aí eu vou pedindo para Deus, que a Lala ande logo de novo, em nome de Jesus, né, Lala? Para ajudar a vovó, Lala, abrir a portão, fechava a porta. Né, Lala? A boa ajudadora da vovó, né? Meu amor, vamos ver, eles que vêm, tá? Então é isso, eu encaro numa boa. Até porque, assim, encaro numa boa também, porque essa escola foi a escola do coração, do nosso desejo, já que tinha que viver dessa maneira, estamos assim, é a escola que a gente preferiu ficar, por questão de acessibilidade. Eu estudei as escolas, fui ali no Azarias, Azarias, se eu não me engano, ali embaixo, perto da nossa casa, que seria a escola que, se ela tivesse normal, seria a escola que ela seria incluída, né, para continuar os estudos. Mas aí não dá, rampa. Você vai querer soltar o cabelo, amor? Vai? Vem, a vovó solta. Só um pouquinho, espera um pouquinho que a vovó já solta. Você quer que solta? A vovó solta. Tá? As meninas não vieram ainda. Aí todo dia que a gente chega, as meninas já vêm até a gente. Você quer assim, amadinha? A vovó termina então de
é soltar o cabelinho sentada na cadeira que a avó tá de costa, tá? Vai. Tem dias que a gente chega aqui, a gente não encontra lugar para estacionar. Esse é o ó. E não tem lugar, gente, o pessoal não respeita. Hoje foi bom, hoje tinha, mas a gente para às vezes no meio da rua. Aí é todo dia isso, viu, gente? É assim mesmo a nossa vida, não é porque vocês estão aqui não. Aí coloca o que ela pede as coisas de última hora para me colocar na mochila dela. Aí o óculos que ela usou tá dentro do porta-luva do carro. Oi, amada, bom dia. Tchau, amada. Beijo, bom dia, Deus abençoe, viu, querida? Vou amar você. Tchau, amadinha, obrigada, bom dia, até, viu? Isso é com eles agora, né, amadinha? Beijo, beijo, obrigada. A ordem judicial de que ela conseguiu a vaga, porque eu tive que pleitear a vaga também, né, pelos meios cabíveis. Eu fui à defensoria, eu fui muito bem amparada, e aí fui encaminhada até a SEBS e o Conselho Tutelar conseguiu a vaga para minha neta aonde eu queria, porque eu disse onde eu queria e porque eu queria, né, acessibilidade, perto do posto de saúde e tudo mais. Eu venho todos os dias, trago a Lalissa para a escola de segunda a sexta-feira e todos os dias eu fico das 8 horas da manhã até as 11, que é um horário agora de adaptação, né, da escola, então ficou das 8 às 11. A partir do ano que vem a gente vai ficar aí das 7 da manhã ao meio-dia que eu vou fazer isso. Por que que eu fico hoje com a minha neta na escola? Não tem profissional da saúde. O cuidador, ele não está apto para medir glicemia, aplicar insulina. Esse. Para todos esses. Parece uma estampa. Estou aguardando então os assuntos de vocês. Como professora da educação infantil, eu entendo uma educação inclusiva, aquela que atenda a todos, em suas necessidades, em suas dificuldades e em suas potencialidades. A princípio, no meu ponto de vista, toda educação ela já é por si só inclusiva a partir do momento que na Constituição nós temos uma educação para todos. Então, o que eu vejo hoje é que nós precisamos de uma educação que seja mais inclusiva na sua intensidade, na disponibilização dos recursos, na disponibilização de recursos humanos, recursos materiais. Se a sociedade me perguntasse, professora Vera, o Brasil hoje tem uma escola inclusiva? Não. Nós temos uma escola que tem como meta se tornar inclusiva. Eu acredito que deveria ser uma forma mais simples. No momento da inscrição no NAP, você já... Nós fomos com o laudo dele que ele está dentro do espectro do autismo. Ali, ela já deveria ter algum tipo de cartilha, um tipo de documento, algo assim explicando, ó, você tem direito a isso, vocês vão ter esse direito, já vai ser comunicado à escola, para a escola ir se preparando para isso. Agora, como que é feito? Você vai lá, faz inscrição, entrega o laudo para... Não, isso aí para mim não interessa. Você vai entregar lá na escola, entendeu? Então, eu acho que o sistema começa a falhar aí, porque a escola não sabe o que ela vai receber. Ela sabe a hora que eu vou lá fazer a inscrição. Tá, existe o tempo hábil para ela se preparar para isso? Entendeu? Isso, apresentou o laudo. Ninguém perguntou o que ele precisa. O que eu vou ter que ter na escola para ajudar o Nicolas?
Uma escola que não está pronta e um sistema educacional para receber todos os alunos, independente das suas necessidades educacionais especiais, tem que se modificar para receber. E isto é muito importante, porque não é o aluno que tem que se modificar para ir na escola, é a escola que tem que se modificar para receber o aluno. Então, quando eu fiz a matrícula dele, ninguém perguntou para mim nada. Eu fiquei perdida com isso, porque eu não sabia o que fazer, nada. Ninguém perguntou assim, ó, o material dele vai ser diferente, ou a gente tem o material aqui, ou a gente vai ajudar. Não, o Matheus teve deficiência visual. Ele enxerga 30% só do olhinho dele. E o outro olho ele perdeu a vista? O outro é uma prótese, ele perdeu. Os humanos também se apropriaram de práticas e costumes dos povos conquistados. Eu lembro que na aula passada, eu devo ter passado esse trecho aqui, até aqui, e eu havia dado o exemplo do relacionamento pessoal entre pessoas, tá? De uma pessoa com outra. Porque muitas vezes, você no relacionamento com uma outra pessoa, você acaba adquirindo algo daquela pessoa, um jeito de falar, ou um jeito de se vestir, tá? Algum hábito que aquela pessoa tem, você acaba adquirindo também, porque você acha aquilo interessante. Já aconteceu com você isso? Alguma vez você se identificar com uma pessoa e você queria trazer para a sua vida alguma coisa que a pessoa faz, o tipo de comportamento que a pessoa tem, o jeito de falar da pessoa, tá? Você acha interessante, você traz isso daí para a sua vida. Quando nós estávamos falando... Conforme a gente vai passando os dias, conforme a gente vai conhecendo a criança, a gente vai verificando cada individualidade dela, cada dificuldade dela, e aí nós vamos começando a observar. Umas têm necessidade, tem um pouquinho mais de dificuldade motora, outras nem tanto. Aí a gente vai ver qual que é o fundamento daquela dificuldade, o porquê daquilo. Será que aquilo é porque não tem estímulo em casa? Será que é algum outro tipo de deficiência? Então, aos poucos, a gente tem que ir identificando isso. Mas isso é só com o passar dos dias, conforme vai ocorrendo, conforme eles vão entrando, e a gente vai identificando cada criança. Muitas vezes, o pai ele não identifica também, não é porque ele não quis. É que ele acha que a criança ela é assim, às vezes é filho único, não enxerga da maneira como o professor vê. Então, às vezes a gente pega uma criança, vamos colocar um autista, né? A criança ela está mais isolada, ela fica mais separada dos demais, seleciona algumas coisas, alguns alimentos, alguns brinquedos e até mesmo as outras crianças. O pai ele não identifica. Mas o pai não identifica, às vezes a gente conversa com ele, mas em casa ele é assim, ele brinca sozinho, porque o pai ele vê com esse olhar, ele vê com um olhar de pai mesmo, de mãe. O professor ele vê com um olhar profissional. Então a gente começa a observar no dia a dia. Ele é egocêntrico, ele tem um tempo para ele ser egocêntrico. A criança, né, de 0 a 2 anos, ele é um pouco egocêntrica. Vem para a escola para ficar no meio social. Aí chega, passa aquele período de adaptação e a criança continua separada. Então a gente começa com esse olhar aos poucos e a gente tem que chegar de uma maneira sutil realmente para falar com o pai, porque chegar já abordando, até porque a gente não tem a certeza se tem o diagnóstico ou não. Então você começa a perguntar para o pai como que é a rotina em casa, como que ele vem sendo, como ele está se comportando, até a gente chegar num ponto comum e para buscar uma ajuda. Então, realmente, ele é fundamental o papel do professor na visão da criança, de identificar, para depois passar para os pais. Alguns já chegam na escola com um laudo, com algum diagnóstico, alguma coisa, e outros não. E outros também a gente identifica algumas características e nem sempre tem, às vezes tem uma criança que tem características autistas, mas ela não é autista, ela tem as características. Né? Ela tem as características de ficar isolada, de ficar sozinha, de brincar separada, mas porque a rotina dela é assim. E outras não. Então a gente tem que ir identificando aos poucos e conversando com os pais de uma maneira também tranquila, porque você
Não pode chegar já abordando o pai, olha, seu filho é assim, assim, deve ter autismo, porque não é a maneira que ele vai receber, não vai ser uma maneira legal. A criança ela já tem um laudo, né? Já tem uma deficiência, aí é mais fácil o atendimento, já vem um profissional para acompanhar e trabalhar com todas as necessidades que essa criança tem. O grande problema na educação infantil é que muitas vezes os alunos ainda não têm um laudo. A diretora, a unidade percebe uma necessidade, consegue fazer esse diagnóstico, mas aí a gente tem que solicitar a professora e depois essa criança é encaminhada para uma avaliação multi nos centros que tem o apoio e a parceria com o município. O pai, ele ter a resistência é 90%, né? Hoje a gente tem bastante a negação, como a gente fala que é o período... ele até está enxergando que a criança tem, mas ele tem alguma dificuldade, alguma ajuda que ele precisa buscar, mas ele não aceita. O professor chegar abordando que ele tem precisa buscar alguma ajuda, é muito difícil para nós. Então a gente vem aos poucos. Começa perguntando como que é em casa, a rotina dele, começa relatando as rotinas aqui na escola. A educação municipal, ela tem um atendimento com apoio das entidades, da Sorri, da PAI. Só o fato, o nome, Sorri, a PAI, às vezes quando a gente fala, ela assusta. Quando você é a primeira pessoa, vai ser o primeiro porta-voz de algum assunto assim com os pais, é muito difícil. Porque muitas vezes o pai nem desconfia de algum quadro assim. Então, a escola ela tem que levar esse assunto com muita calma, com muita tranquilidade, muita naturalidade, né? Porque acaba sendo um acolhimento dessa família também. Nós acabamos realizando um trabalho de acolher a criança, mas muitas vezes muito mais a família. Então, a gente conversa com esse pai, fala da importância do desenvolvimento para essa criança, seja a nível de fala, seja a nível de comportamento, seja a nível motor, e vamos tentando aos poucos ganhando a confiança dessa família, né? Mostrando a importância do atendimento e do desenvolvimento dessas habilidades do seu filho. Nós sempre enfatizamos que, na verdade, na nossa unidade, nós contamos com vários alunos que fazem um atendimento, então não está ligado a questão do encaminhamento a uma deficiência, mas sim uma necessidade de avaliação, né? De ver as necessidades que essa criança tem, em que nível de desenvolvimento ela está e o que precisa para que a escola consiga fazer com que ela atinja o seu desenvolvimento pleno. Não é assim direto, então é um esclarecimento. Se a mãe concorda, se a mãe não concorda. De repente tem casos de mães que não concordam? Tem casos de mães que têm a princípio a negação. Não, meu filho não tem nada, né? E acredita. Então, o que a gente faz? Acompanha novamente essa criança, chama novamente a mãe, faz um relatório avaliativo escolar de desenvolvimento e desempenho dessa criança. Se realmente a mãe fala, não, tudo bem, então vamos fazer uma triagem, onde a gente faz esse encaminhamento para esses profissionais. Mas muitas vezes nós temos mesmo resistências, né, de muitos pais, de muitas mães, acreditando que não, meu filho não tem nada. O problema é a escola. Então, mesmo assim, quando eles falam, o problema é a escola, então a gente tenta até nos ajustar diante da criança. A gente acredita que a escola é fundamental nesse processo de reabilitação, né? Ela é uma parceira nesse plano de reabilitação da criança, né?
a gente considera que nós, enquanto equipe, a família e a escola, unidas podem favorecer muito esse processo, né? E a escola é o período onde a criança passa um local onde a criança passa um bom período, né, do tempo. E a escola precisa estar ciente de quais são os potenciais dessa criança, né, e de favorecer com que ela possa desempenhar todo esse potencial. Então, muitas vezes, a gente precisa realizar algumas adaptações, orientar algumas coisas que, na verdade, não é porque a criança não consegue fazer. Na verdade, a gente precisa adaptar para que ela seja capaz de fazer, né? Cada um tem uma necessidade diferente, né? Muitas pessoas precisam usar um óculos, né, para poder favorecer a visão. E é a mesma coisa com as crianças. A diferença é que cada um tem uma necessidade diferente. E a escola precisa ser participativa nesse processo e entender que, muitas vezes, a gente não pode olhar para a incapacidade, mas sim para o potencial e para a funcionalidade daquela criança. Vamos estimular essa criança já. Por que a gente vai esperar? Né? E a instituição vem, às vezes, e conversa com a gente sobre isso. Não é para vocês falarem assim, essa criança tem essa deficiência, porque a gente não dá diagnóstico, não é? Nós somos professoras. Mas de ter uma visão assim, vamos ter alguma coisinha, vamos estimular? Se lá na frente a instituição falar assim, não tem nada, beleza, né? A gente encerra o atendimento e está tudo bem. Mas lá para frente essa criança tem. Então, a gente já trabalhou com ela, a gente não perdeu tempo. Então, vamos fazer assim, esse encaminhamento, né? Eu acho que tem algumas escolas que precisam ter um pouco mais dessa visão, né? De acreditar na professora, né, que está ali atuando com a criança. Vamos caminhar, tem alguma coisinha, né? E se não for nada, que bom que não é nada. Experiência de ver casos, por exemplo, que a criança tem uma dificuldade na fala e que quando vai para a escola acaba sendo estimulado e a fala começa a ser desenvolvida, né? Então, é extremamente importante a escola em todos os sentidos, né? Desde a questão de favorecer a questão do desenvolvimento físico, mas também de linguagem, interação social e cognição. Os terapeutas, né, que foram dar orientação na escola para a professora, eles notaram, né, que ele tem a necessidade de ter um amigo qualificado integral que direcione ele para as atividades, para que ele fique junto dos amiguinhos, né, mas que não tire ele do grupo, porque a inclusão é isso, é estar junto ali. A gente sabe que às vezes ele tem a necessidade de sair, o andar, né, que vai fazer bem para ele, mas ele tem que ter uma pessoa especializada. Então, é na onde a gente vai entrar com isso aí, porque passou pelo diretor, conversamos com o diretor, não deu certo, né? A professora está vendo que tem coisas que está errado e que de ensino, não funcionou. Então, agora a gente vai para essa parte, que seria o ministério, para ver se consegue um cuidador para ele. Não sei quando vai surgir, até que ponto... Se é rápido essa parte ou não é, entendeu? De arrumar o cuidador para ele. Mas assim, eu fiquei tranquila pela professora, porque ela me deu uma tranquilidade, porque a minha vontade era de ter tirado ele da escola. O cuidador, ele está ali só para ficar do lado para a criança não se machucar, para ajudar a levar ao banheiro, coisas desse tipo. Abrir um caderno? Sim, abrir um caderno. Mas o educador, ele não pode esquecer a criança lá atrás na sala de aula, só porque tem o cuidador e dá aula, vamos supor, tem 40 alunos, dá aula para 39 e esqueceu lá, o 40º lá, porque está com o cuidador. Não, tem que prestar atenção em todos. Existem alguns professores que eles se prontificam em fazer ali a matéria ou escrita se não tiver no caderno, ou então fazer a prova. Outros professores
simplesmente não dão prova, achando que ela é inteligente, sim, mas acho que ela não precisa fazer prova, simplesmente acho que dão nota, porque eu já perguntei, você fez prova de tal coisa? Não fiz prova de tal coisa, às vezes é um trabalhinho, alguma coisa assim. E ela quer fazer a prova, ela quer saber se ela sabe, ela quer sentir, ela quer passar pela mesma bateria de exames que os outros passam. Ela não quer que passe a mão na cabeça dela só porque ela é cadeirante. A gente sabe que há uma especificação para a cuidadora dentro da sala de aula, necessária para os cuidados diários da criança dentro da sala, por conta da limitação naquele momento. Porém, ela está ali para auxiliar a criança a realmente a estudar, né? A adquirir conhecimento, a se desenvolver e não só ficar focada para assistência diária ali da criança, entendeu? Então, muitas vezes é só isso também que a gente acaba vendo em outras situações, de que a criança, ela está sendo, tipo assim, desculpa, não sei se eu posso falar a palavra assim, é uma babá. E não é, a criança está indo até a escola para realmente receber conhecimento. Vai ser de um jeito diferente, talvez com métodos diferentes, com até um equipamento que vai precisar auxiliar a criança? Sim, mas o papel ali, além dos cuidados diários, o principal, aliás, é o de receber educação. Se vocês quiserem trabalhar com as rimas, elas não são obrigatórias, mas... O Matheus tem tudo que tem, porque eu fui atrás. Eu fui descobrindo, fui vendo que ele tinha os direitos dele e fui atrás. Mas a escola não sabia o que fazer com ele, não. Eu percebi isso. O apoio do Estado é mínimo. Ele faz o mínimo possível, entendeu? O que... tudo você tem que entrar judicialmente, tudo você tem que ir atrás de um promotor para conseguir alguma coisa. Então, se você põe olha, eu vi na lei que é isso. Então, mas não é bem assim que funciona, não, e deveria funcionar, entendeu? Não é dessa forma. O Estado deixa a desejar em algumas partes. Se a gente não tivesse procurado no particular, né? As intervenções no particular a gente não ia ver o desenvolvimento hoje que ele está, né? Seria numa escala de 0 a 100, hoje ele estaria em 20%, tanto referente ao pai, tanto a escola que ele frequenta, tudo, né? Não estaria 20% do que ele é hoje, vamos imaginar. Então precisa de mais profissionais para cuidar, para ajudar a escola também. A diretoria quer, a direção quer, os professores às vezes querem, mas aí como é que vai fazer? O obstáculo, né, não está porque a pessoa, né, o profissional lá não quer atuar junto àquela criança, mas porque ele não foi orientado, né, ele não tem uma capacitação para lidar, né, numa situação de que às vezes é uma sala com 40 alunos, no qual ele tem que direcionar uma atenção especial para aquele aluno especificamente, e essa logística fica um pouco difícil. Eu acredito que o maior dilema da educação inclusiva hoje é o entendimento da própria educação inclusiva. É o que o profissional, o que a família, o que a sociedade entende por educação inclusiva. E eu acredito que a mudança para uma educação realmente inclusiva, ela começa de dentro da pessoa para fora, para o externo, para o meio. Então, como a pessoa se vê como pessoa e também relacionado ao princípio de alteridade, se colocar no lugar do outro. Então, acredito que muitas vezes essa falta de entendimento, de compreensão de se colocar no lugar do outro, ou as dificuldades relacionadas ao trabalho pedagógico em si, acabam gerando alguns conflitos dentro da escola. Não é culpa do professor. Muitas vezes ele não é formado para trabalhar especificamente com determinada deficiência. Então isso acaba dificultando um pouco do trabalho pela falta de formação que o professor tem e pela falta de informação em relação à deficiência que está sendo apresentada ali dentro da sala dele. Então um dos maiores dilemas estão relacionados então a esse entendimento do que é uma educação inclusiva em si, a formação do professor,
e como que a organização da escola planeja todo esse processo. Explicar para os alunos que em alguns trechos dessa floresta, como no caso do Brasil, por exemplo, tem alteração forte e contínua. Chegou um rapaz do CRAS na minha casa e falou, porque ele ia todo ano na minha casa. Aí ele falou assim para mim, escuta, como é que tá o material de idade, o material que chega para o Matheus, que o governo liberou para o Matheus, como que tá? Tá tudo bem? Eu falei, que material? Não chega nada para o Matheus. Aí ele falou, chega, o Matheus tem direito à lupa, o Matheus tem direito a um monte de material que tem que chegar para ele, que o governo já liberou isso para ele. Eu falei, mas nunca, não sei onde que tá, ninguém, nem na escola, nunca me falaram nada. Aí ele pegou e falou, então a senhora tem que ir na procuradoria, porque o Matheus tem direito, a lupa que ele se acostumar, ou que der mais certo para ele, eles têm que estar em algum lugar esse material. Aí eu fui na procuradoria, chegou lá na procuradoria, o advogado lá que me ajudou e falou para mim, ó, nós vamos cobrar para ver onde que está esse material parado. Essa lupa para ele poder estudar. Aí ele já estava na 5ª série para a 6ª, eu fiz eles reprovar ele um ano, pedi para a escola reprovar porque ele não estava acompanhando. Matemática ele ia muito bem, por quê? O professor escrevia grande, português ele não conseguia ler os livros, então não tinha como ele acompanhar ciências, as outras matérias. Então ele ficou atrasado nessas matérias de português, ciências, estudos sociais, tudo, porque ele não conseguia ler o livro. Então é muito triste isso, porque você sabe que seu filho é inteligente, você sabe que ele pode acompanhar os amigos dele, certo? Que ele pode acompanhar a turma, mas ele não estava acontecendo porque não chegava esse material para ele, essa lupa não chegava, nada, nenhuma ajuda chegava para o Matheus. Aí eu pedi para reprovar ele um ano, aí nesse ano que ele foi reprovado, chegou, aí foram descobrindo que a lupa estava parada numa burocracia aí, não sei se da prefeitura, mas estava já aqui em Bauru. Mas a escola não me falava nada disso, eu não sabia nada disso. A escola não estava sabendo que esse material do Matheus estava aqui. O que aconteceu com o Matheus não pode acontecer. Se tiver alguma criança com deficiência visual ou outro tipo de deficiência, esse material ou material de trabalho para essa criança tem que chegar desde a 1ª série. É que nem eu falei pro meu marido, eu agradeci a Deus do material do Matheus chegar. Mas depois eu pensei, e o pai e a mãe que não sabe? Vai ficar igual o Matheus até a 5ª série sem nenhuma ajuda? Não é certo isso, entendeu? Porque quando a gente faz um trabalho, a gente precisa de redes de apoio. Então, quando uma das redes não dá apoio, né, é como se não tivesse um avanço, saltos comportamentais, saltos cognitivos. Então, perdas a princípio não, mas no processo, quando não tem uma rede de apoio, principalmente da família, quem sai maior prejudicado é a criança, porque vai ter assim uma estimulação mais devagar, somente a escola se preocupando, correto? Então agora, quando a família realmente abraça essa causa, então significa que o apoio é maior, né? Então a família ela tem que estar consciente desse processo, porque no momento escolar ela pode ficar 1 ano, 2 anos na escola ou até 3 anos, mas e os outros anos escolares? Se a família ela não abraçar essa causa, então a família, principalmente, assim, ela é primordial nesse processo. Hoje está previsto, inclusive, na legislação, que a educação não é responsabilidade só da escola. Ela é uma responsabilidade social, por isso que eu falo que o país tem que resgatar a educação como o bem maior. Ela é uma responsabilidade da escola, da equipe escolar e da família.
E aí, assim como nós somos diversos, a gente tem uma multiplicidade de famílias. Tem desde a família que é participativa, que acolhe, que tem uma preocupação da importância do atendimento pedagógico especializado, de ter uma parceria da escola, e tem as famílias que são omissas. E aí é um trabalho que nós temos que ter muito grande da equipe escolar, porque a escola ela tem o conhecimento e muitas vezes a família não tem. E quando a escola tem sim um laço ou busca essa perspectiva, inclusive de educar as famílias, e porventura, após todo esse processo, a família ainda é omissa, a gente tem que acionar mecanismos, inclusive como o Conselho da Criança e do Adolescente, porque quando uma família ela é negligente, e aí dá um exemplo, eu encaminhei um aluno que a escola considerou que ele tem perda auditiva, porque muitos pais podem não ter percebido, e na escola tem professor que quando ele tem uma boa formação ele vai perceber, porque ele entende de desenvolvimento humano. Aí ele faz um encaminhamento para a USP, para poder fazer uma audiometria. Ele faz por escrito, a equipe escolar vai encaminhar, e a primeira vez a família não levou. A segunda vez a família não levou. A escola precisa ter isso registrado, porque na terceira vez que a família não levou, a gente tem o respaldo legal que é negligência. Só que muitas vezes a família não sabe disso. Então, quando a escola tem a preocupação de também educar a família, da importância e a negligência, a gente precisa acionar o poder público que a família está sendo negligente. Então, eu acho assim, tem a resistência mesmo dos pais, mas tem alguns pais que são maravilhosos, que estão prontos a ajudar, que querem estar junto à escola. Então, esses pais, assim, a gente abraça mesmo, né? E é tudo totalmente para o benefício da criança. Que quem vai ganhar, ter lucro, né, de toda essa evolução, de toda essa preocupação é a criança. As pesquisas que trabalham com a relação família-escola apontam que muitas vezes a escola, e aí eu não estou falando do professor, estou falando de equipe escolar, projeto político-pedagógico, centra a culpa do fracasso na família. Então, do mesmo jeito que é vital esta parceria família-escola e escola-família, a escola precisa acreditar que a família é parceira e não inimiga. E nós aqui, enquanto equipe, nós fazemos um trabalho colaborativo, né? Não fica somente ao cargo do professor do especial, né? Do professor do regular. Então, todo mundo está envolvido com aquela criança. Para que a inclusão realmente aconteça de forma funcional e verdadeira, não somente no papel, é importante que a escola e que aí a professora do regular, né, que é onde realmente vai se efetivar a inclusão dessa criança, ela tenha todo o suporte necessário. Então, além do trabalho da professora do regular, é muito importante que a unidade escolar ela contenha a professora do ensino especial, que tenha uma professora do ensino especial, além das cuidadoras, que são profissionais que também ajudam na inclusão dessa criança, né? É importante que essa criança tenha os atendimentos multi, que ela vá em outros locais para que ela receba a reabilitação de forma adequada, né, dos outros profissionais, porque a gente não fala só a nível de professores, a gente tem que pensar a nível de fonoaudiólogos, de um neurologista, de um psicólogo, de uma terapeuta ocupacional. É um trabalho de teia, ou seja, vários profissionais envolvidos acerca dessa inclusão de forma funcional. Então, é um trabalho de parceria, não adianta somente a professora do ensino comum estar sozinha nesse barco. Né? Todos têm que estar engajados, as instituições a nível estadual, federal, têm que oferecer suporte para que essas escolas tenham esses profissionais capacitados para que lidem com essa criança de uma forma funcional, para que essa inclusão realmente ocorra, para que ela saia do papel. Sem esse suporte, o professor do ensino comum não consegue fazer um trabalho de forma funcional e de forma efetiva.
Lei Brasileira de Inclusão agrega, né, ela tem como princípio que toda pessoa possa ter desenvolvimento em todas as áreas, no trabalho, no ir e vir. E para isso, 2015, se a gente pensar em linha do tempo, em período histórico, foi ontem. Mas esta Lei Brasileira de Inclusão, ela é exemplo para qualquer país. O período imperial vai começar... Com relação a recursos, né, com relação assim, a questão da inclusão, não é somente a lei é muito bonita, né? O ser humano que tem que começar desde a sua conscientização com relação à inclusão. Como eu falei, o desafio maior são as pessoas, né? Ao lidar com a deficiência, ao lidar com a inclusão. A realidade das escolas também é muito diferente uma das outras. E precisa, assim, boa vontade mesmo, de você vestir a camisa e falar, não, eu acredito na inclusão e eu vou trabalhar para isso. Eu acho que é mais assim mesmo, no meu ponto de vista. E você ir atrás, né, com motivação. E ele precisa ter uma mudança de cultura. E este eu penso que é o maior entrave de todas as escolas brasileiras e no mundo quando tem resistência. O que é a mudança de cultura? É a não crença, é não acreditar que alunos com ou sem deficiência, independente de condições de nível socioeconômico, independente se ele mora no bairro A ou no bairro B, que ele pode aprender. Onde que subiu aí? Olha aqui! Olha aqui, eu! Então, vou fazer isso agora! E agora? Eu tô aqui! Olha aqui, tio! Os avanços têm que estar voltados para a questão de políticas públicas, né? Mas também a sociedade como um todo, né? Mudar um pouco essa visão e quebrar um pouco esse preconceito, né? E entender que essas crianças têm direito de estar onde elas quiserem, né? E na escola o primordial é onde elas realmente têm que estar, a escola regular. Eu acredito que hoje existem ainda algumas famílias que podem pensar assim, mas numa questão mais de superproteção mesmo, assim. Não trazer a criança muitas vezes na escola, não ser tão frequente, né? Porque sabe que a criança... Às vezes a mamãe tem postura assim, ela dá muito trabalho, né? Eu não vou levar. Então, não é que... Ela não pode pensar assim, que a criança está dando muito trabalho. Ela tem que pensar que a escola é para aquela criança também. É aquela criança que dá muito trabalho. Precisa da escola, né? Como criança que não tem deficiência também dá muito trabalho e está aqui na escola. Então, é uma questão de mudança de mentalidade mesmo, até própria dos pais, né? E nunca assim, duvidar dessas crianças, né? Porque às vezes você fica com medo, mas é um medo bobo, né? Porque, mas como meu filho... Pô, mas como meu filho? Não, ele vai, os outros não estão lá. O que precisa é ter um profissional, óbvio, ninguém vai ser irresponsável. Mas essa insegurança, você tem que anular, né? Você tem que... Não, ele vai na escola, ele vai na escola, ele vai frequentar, ele vai todos os dias. Ele vai lá na merenda, ele vai participar do recreio, sentado, de pé, engatinhando, eu não sei, mas ele vai, ele tem que ir. E qual o problema? Porque às vezes é super proteção, né? E é uma coisa que você tem que realmente anular, né? Por quê? Senão você vai estar praticando aquilo que você está retalhando lá, né? Então, anular isso e realmente levá-lo, participar, tem que ir e vamos em frente, né? Para ele ter a caminhada dele. Quando a gente fala a respeito da superproteção, é importante que a gente entenda que a forma de lidar com esse assunto é a mesma, seja a criança com ou sem deficiência, né? Os pais hoje em dia trabalham muito, então, quando chegam em casa, é comum a superproteção justamente por não estarem com seus filhos como gostariam, como deveriam. Esse assunto a gente procura focar a importância da independência e principalmente em dizer que a educação infantil não é para sempre.
Nós não criamos os filhos para nós, mas para a vida. Esse período em que eles estão aqui com todo o nosso suporte, com toda a nossa atenção, infelizmente vai acabar. E o nosso objetivo aqui é torná-los independentes para os outros níveis de ensino, não só para a realidade nossa aqui. E eles, se tornando independentes na escola, eles vão ser independentes em casa, facilitando o processo de aprendizagem tanto a nível escolar quanto a nível familiar. Todos ganham, tanto a escola quanto a família. A independência da criança não vai torná-lo menos filho da família, ao contrário, vai torná-lo um agente mais ativo a nível de interação com os pais. O fato desse aluno estar lá na classe comum possibilitou que toda a sociedade, nas diferentes áreas, das exatas a humanas, desenvolvessem produtos, estratégias e metodologias que favorecessem a aprendizagem de todos. É um bem imensurável e que aí contribui não mais para a perspectiva do segregar, do colocar separado, mas sim deste aluno lá, o que eu posso ofertar para que ele possa ter o pleno desenvolvimento lá. E eu diria que eu acho que este é o maior bem, aquele que eu e que muitos professores comungam disso, que quando eu tenho um aluno na classe comum e posso acompanhar o seu pleno desenvolvimento, eu estou contribuindo para a mudança de cultura. Qual cultura? Que ele era incapaz. As crianças que estão com uma certa limitação, passando por tudo isso, você começa a ver que se essa criança começa a se desenvolver, a adquirir o que ela precisa, economicamente é também viável. Por quê? Ela vai sair das fraldas, ela vai parar de engatinhar, ela vai partir para uma evolução. Né? E isso é bom para o Estado, é bom para a educação, ganha todo mundo, ganha o pai, né? De uma forma natural. Olha, inclusão. Eu acredito que as necessidades educacionais especiais, elas podem existir para todos, não somente para as crianças com deficiência. Logicamente que para as crianças com deficiência, elas são potencializadas. Por exemplo, um aluno surdo, você sabe que ele é surdo. Então, um aluno cego, você sabe que ele é cego. Um aluno com síndrome de Down, você sabe que ele tem a síndrome de Down. Já nos casos de que a criança ela vai desenvolver uma dificuldade de aprendizagem, ou melhor, que ela tem uma dificuldade de aprendizagem, isso se revela no pedagógico. Aí você entra com recursos, com estratégias, com metodologias, com formação. E quando tem um aluno na sala de aula com deficiência, ele favorece, sem sombra de dúvida, o processo de ensino-aprendizagem, porque aquilo que é bom para o aluno com deficiência, quando eu penso que esse recurso vai possibilitar o ensino dele, é bom para o que não tem também. Não é evidenciando a deficiência que nós vamos torná-las cidadãos que recebam a criança com deficiência de forma natural. Não, é mostrando a elas que eles são iguais a todos os outros, que cada um é diferente. Nós temos na nossa unidade 220 crianças que são todas uma diferente da outra, com suas limitações, com suas habilidades, com suas dificuldades. E o papel da professora especialista é tornar isso natural, porque ser diferente é natural. Seja numa contação de histórias, seja numa apresentação teatral, seja em reuniões de pais, conversando com os outros pais e mostrando que desenvolvimento e estimulação é bom para todas as crianças. Pode-se dizer, o efeito de tudo isso, inclusive nas crianças da sala de aula. Você observa que o Arthur e as crianças, elas se interagem naturalmente. Eles brincam, eles pegam o Arthur, empurram o Arthur. E o que está acontecendo? Essas crianças, elas estão crescendo num contexto totalmente diferente do nosso. Porque para elas, certas limitações ali do Arthur faz parte do dia escolar dela. Ela não pode brincar de um jeito, eles vão brincar de outro. Eles vão dar um jeito ali natural. A concepção deles, a percepção dessa situação para eles é totalmente diferente da nossa.
relação à inclusão, eu acho que ela não tem que ficar só em relação à criança, tá? A família muda totalmente a estrutura em relação a trabalho, em relação a estudo, tudo. Então, eu no meu caso, por exemplo, de cuidadora da minha neta, eu sinto isso, eu sinto essa falta. Eu tenho vontade de voltar a estudar, eu já tinha esse sonho de voltar a estudar. Parou tudo, eu não consigo, no sistema que temos hoje, né, de governo, eu não consigo fazer planos, porque para todas as direções que eu vou, tudo que eu busco, não tem jeito. A bolsa de estudo, prestar o Enem, fazer alguma coisa assim, ter desconto e tudo mais, sim, mas e a acessibilidade para mim também? Quando eu falo acessibilidade, a inclusão minha também. Praticamente a vida nossa deu um giro todo pelo Nicolas, todo. Muda tudo. Sair, a gente não consegue sentar numa mesa com ele. A única coisa, a estratégia que a gente tem é o celular, os vídeos, né, dos desenhos dele. Não é legal, não é certo, mas é a única coisa que para ele sentado no lugar. Por quê? Porque ele é hiperativo. Porque ele também é criança, é da idade também. Mas ele não consegue ficar muito tempo sentado. Mas assim, ele só tem se desenvolvido a cada dia. Mas devido aos atendimentos no particular que a gente percebe. A diferença é muito grande. A diferença é muito grande. Eu, no caso, eu tive financeiramente, tenho que manter 2 empregos para poder sustentar isso. E a Rosa eu tive que sair também do emprego dela para poder cuidar do Nicolas. Porque ele necessita de muita atenção ali. No dia a dia, de segunda a sexta, são as terapias dele. A gente, quando para de trabalhar para cuidar, né, dessa criança especial, a gente deixa de receber financeiramente o ganho do dia a dia que a gente trabalhava, ou então, quando recebe do governo, é um valor que a gente não tem condições de sobreviver adequadamente, né, viver o mínimo assim, possível, suprindo todas as necessidades, sempre pedindo algo para alguém, esperando que alguém traga para a gente. Isso faz com que a gente, dentro do nosso coração da gente, a gente se entristece, a gente morre por dentro. A gente morre, a gente se sente incapaz, a gente se sente como se fosse um pedinte, sabe? Então, em termos de lei, eu posso dizer que o Brasil está no topo de ter uma das melhores do mundo. A gente tem dificuldades ainda, algumas vezes de interpretação e algumas vezes de colocar o que está na lei, de fato, na prática. Nós estamos engatinhando, né, para muitas consciências, mas eu acredito assim que há chances de melhora, né, e vai melhorar muito ainda, em todo o Brasil, vamos pensar no território nacional. Estamos melhorando, acredito nisso. Se você pegar o caso do Arthur, eu consigo provar cientificamente que fez diferença para ele a escola. Então, para nós, não tem o menor mistério de que isso é positivo. Agora, o como, porque como você conscientizar no nosso país, que ainda parece que está engatinhando nessa situação. Isso é bom, porque está começando, né? É melhor que a inércia, né? Então estamos caminhando. Só que assusta perguntar sobre amanhã ou o futuro, justamente porque nós estamos sentindo que é pouco, né? Ainda é muito pouco. E agora, os desafios que eu encontro são muitos profissionais que também apresentam resistências. Professores, até em aceitação de trabalhar com crianças. Isso é um desafio que ainda percebo isso na prática, né? Então, por isso que a gente tem que tirar certos tabus, certos ranços de pessoas, né, ao lidar com as crianças com deficiências. As crianças diferentes, né? Então, existem profissionais, professoras ainda que têm um pouco de resistência. Na minha turma eu não quero.
Hoje não existe mais isso, na minha turma não quero. Porque se tem uma turma de 25 crianças, as 25 crianças são diferentes. Cada uma é única. Então, vai ter, assim, crianças que vai requerer o quê? O desafio do profissional. E o profissional só aprende quando? Quando realmente ele é desafiado. Porque a criança ideal, ela vai sozinha, né? O que nós temos na sala de aula? É a criança real, né? Com toda a sua história de vida, né? Então, ainda eu percebo ser um desafio dos profissionais que estão entrando na educação. Primeiro de tudo, a gente quer a inclusão dele. Isso. Tá junto com os outros? Não acontece isso. A gente quer a inclusão, tá? A gente quer que o Nicolas seja uma criança que frequente uma escola regular, com toda criança, tá? E o Nicolas, ele tem capacidade para isso, tá? Só que a inclusão não acontece. Hoje não acontece, tá? Inclusão faz, acho que há 10 anos que está aí. Exatamente, 10 a 9, já faz todo esse tempo, 10 anos e ainda não modificou, entendeu? E sempre procuram brechas para conseguir escapar dessa... Que nem eu já escutei isso, tá? Porque eu já fui na delegacia de ensino. Ah, mas você imagina você tem que cuidar de todas as crianças que têm algum transtorno de espectro ou Down ou alguma paralisia cerebral. Se eu não me engano são 800, ela me disse 800 ou 700 crianças, eu não me recordo o número, tá? Eu tenho que ter 700 profissionais, entendeu? Então, espera um pouco, então você está jogando responsabilidade para mim, que é sua, você está jogando para mim. Quero que o meu filho chegue agora ele vai sair do 9º ano, a hora que ele sair, que ele vá para outra escola, e chegue lá, a diretora me recebe e fala, ó, a gente vai oferecer isso e isso para o Matheus, ele tem direito a tudo isso, a gente tem aqui na escola, entende? Para ajudar ele, porque ele quer se formar, ele quer ser alguém na vida, e é um direito dele, O ser humano, ele é tudo igual, o nosso fim é o mesmo, um tem que respeitar o outro, é isso que eu quero, né? E espero também das escolas. O que a gente espera para o Arthur, e por sermos pais, a gente acredita, é a gente também passar para todo mundo que está envolvido de que ele pode do mesmo jeito que qualquer outra criança. A gente vai ter os contextos, os atrasos, as adaptações, ok, mas ele pode do mesmo jeito. Então a nossa expectativa é que ele alcance tudo o que ele quiser alcançar. Então, vamos pensar que quando eu tenho um aluno com deficiência dentro da sala e eu tenho, enquanto professor, enquanto projeto político-pedagógico, para não focar só no professor, a escola precisa romper com o modelo de homogeneidade, porque agora a gente já tem clareza que a escola é para todos e nós somos diferentes. E se nós somos diferentes, a gente tem que ter claro que as respostas pedagógicas não podem ser iguais. Não é possível que as escolas, no século XXI, todo mundo faça a mesma coisa ao mesmo tempo e da mesma forma.